Ex-sacerdote satânico Pastor Jonas Parte 6. Amados, quando um pai sente que sua morte se aproxima, ele começa, para fazer seus preparativos, ele começa a dividir suas propriedades entre os seus filhos. Mas enquanto este pai está vivo, sua vontade não tem valor. Mas, se ele morrer, a vontade entra em vigor. Quando se olha com cuidado, entre as pessoas que bloquearam a sua família, há mesmo feiticeiros que estão já mortos. Quando pronunciou encantamentos contra a família, era uma vontade que eles estavam fazendo. E como nós falamos agora, eles são já mortos. É assim que hoje, vemos famílias em que há coisas que duram, porque é uma prova de que feiticeiros já se opus contra eles. Mas o nosso Deus tem também fez um testamento para nós. Ele diz em Jeremias 29:11, eu sei os planos que eu tenho para você, diz o Senhor, pensamentos de paz e não para prejudicar a você, planos para lhe dar esperança e um futuro. Essa é a vontade de Deus, amados, e com a morte do Senhor Jesus na cruz, a vontade tem efeito imediato. A Bíblia diz em Colossenses 2:14, depois de ter cancelado o código escrito, com os seus regulamentos, que era contra nós e que ficava contrário a nós, ele levou embora, cravando na cruz. Agora que a vontade de feiticeiros foi cancelado, iremos servir a Deus. Agora, temos que recuperar o que os feiticeiros roubou de você. Você, que estão desanimados, sei que vos trago uma mensagem de encorajamento. Quando você olha para algo por um longo tempo, e faz todos os esforços para obtê-lo, mas não é bem sucedido, o desânimo vem. E uma vez que é desencorajado, a dúvida se instala. Por vezes, ouve que as pessoas sentem pena de si mesmas e dizem, nesta terra, só vim para acompanhar as outras pessoas. É o que acontece na vida de muitos. Mas você, não desanime. Ainda não acabou para você, porque há esperança para quem está entre os vivos. Depois de ter cancelado a vontade de feiticeiros, vamos agora ir pescar. Nós não vai pegar peixes, mas vamos pegar todas as nossas bênçãos que feiticeiros ter roubado e escondido no mundo da escuridão. Pela fé, vamos recuperá-las. Um dia, enquanto eu estava orando, o Senhor me mostrou uma visão do Antigo Egito e enquanto eu estava olhando, vi muitas pessoas trabalhando, e a palavra de Deus me disse, faça o que você vê naquelas pessoas que estão trabalhando, eles estão trabalhando duro, mas não é para o seu próprio benefício. Isso é o que acontece na vida de muitos filhos de Deus. Eles trabalham duro, mas não se beneficiam de seu trabalho. As pirâmides que vemos no Egito não foram construídas pelos egípcios, mas pelos filhos de Israel. Eles estavam trabalhando não para seus próprios interesses, mas para interesse dos egípcios. E isso é o que acontece hoje na vida de muitos filhos de Deus. Os filhos de Deus no trabalho, eles fazem um grande esforço, mas não se beneficiam do que eles fazem. Feiticeiros são os que estão roubando-lhes os frutos dos seus trabalhos. A pergunta que faço é esta: o que você está colhendo de seu trabalho? São apenas as migalhas que você normalmente tem, porque há feiticeiros que controlam a sua vida sem você saber. Mas, em nome de Jesus, vamos pisotear todos os nossos inimigos. Vamos pisar em todos os feiticeiros de nossas famílias, dos nossos bairros, das nossas ruas, etc. Se você que gosta de falar muito, sei que você já tem conseguido trair a si mesmo sem você saber. Aprenda um critério: você não deve dizer tudo o que se passa em sua vida. Não fale demais, tenha cuidado. Mesmo as pessoas mundanas dizem, falar demais pode matar. Alguns sinais de bruxaria na vida de crianças pequenas. Vamos examinar alguns sinais que nos permitem descobrir bruxaria na vida dos filhos pequenos, se essas crianças estão sendo usadas inconscientemente. Estes sinais são os seguintes: a criança é muito distraída, ele tem colapsos de memória, a criança esquece facilmente você.
diz alguma coisa, e depois de alguns minutos, você pergunta a ele novamente o que você acabou de dizer, e ele não se lembra, ele já se esqueceu. Por exemplo, você pediu uma criança para lhe trazer um copo, mas, em vez de um copo, ele traz-lhe uma faca. Lhe falta inteligência. Ele está sempre lutando. Ele é rebelde. Os próprios pais desempenham um papel importante através dos insultos que tratam as crianças. Quando você lançar insultos à sua criança, se, por exemplo, você insultá-lo chamando de cachorro, acontecerá que um feiticeiro irá lançar um espírito ou um demônio de cachorro na criança, e a criança vai se tornar rebelde, e a partir desse momento, ele vai começar a usá-lo em bruxaria. Perigo de gatos. Aqui, novamente, chamo a vossa atenção. O gato é um animal que é muito utilizado por feiticeiros. Quando um feiticeiro usa o gato pode vir onde você está comendo e enquanto ele coça-se, seus pelos caem. Assim que eles caem na sua comida enquanto você está comendo, a feitiçaria começa. Como é que entra a bruxaria? Bruxaria pode ser contratado neste caso de 3 maneiras. Primeiro, através de um pacto. Por exemplo, você tem um problema que você não pode resolver. Em vez de confiar em Jesus, você vai consultar um adivinho ou um feiticeiro, que lhe dá remédio em solução ao problema. Essa feitiçaria é o trabalho que você recebeu. Você fica envolvido em bruxaria inconsciente, e com o passar do tempo, o trabalho de feitiçaria em questão irá te transformar, e você vai se tornar um feiticeiro consciente. Quando você tem um problema, não importa quão difícil é, vá a Jesus Cristo. Ele é a solução. Ele é o mestre do impossível. Ele chama as coisas que não são como se fossem. Eu chamo ele de homem-solução. Não só tem a solução o Senhor Jesus, mas ele é a solução. Em segundo lugar, por meio de herança familiar. Seja cuidadoso. Pode acontecer que irão te chamar e dizer: é você quem vai estar no comando de sua família. Tome isso. A partir de agora, você vai se tornar o chefe da família. Cuidado, muito cuidado, porque alguém pode te envolver em bruxaria. Em terceiro lugar, a bruxaria por influência. Insisto aqui em chamar a atenção para a bruxaria por influência. Você não tem nenhuma intenção de tornando-se um feiticeiro, mas faz você se envolver em bruxaria sem a sua vontade. E esta forma de bruxaria ocorre através dos alimentos. Se você não sabe o estado espiritual dos seus vizinhos, nunca deixe seus filhos ou você comer lá. Em suma, nunca mais deixe seus filhos comerem de qualquer forma em seus vizinhos. Mais uma vez, lembre-se claramente que bruxaria é a destruição em todas as áreas. Objetivos de feiticeiros na igreja. Quando eu era um feiticeiro, o diabo estava enviando-nos na igreja. A igreja é a parte visível do exército de Jesus Cristo. Então nós tivemos que fazer tudo o possível para tornar a igreja inofensiva. Tivemos muitas tarefas. Primeira tarefa: quando entramos na igreja, a primeira tarefa era fazer filhos de Deus ignorantes da palavra de Deus a este nível, e chamemos a atenção dos pregadores da palavra. Se você vê que você não anda no temor de Deus, e se você não tem uma vida de santificação, e não prega a santificação, você vai ter uma grande igreja ignorante nas coisas de Deus. Quando feiticeiros e satanistas entram na igreja, nós misturamos com a multidão e começamos a espremer o dedo em uma determinada forma. E enquanto estamos fazendo isso, ninguém percebe isso. Ninguém toma interesse do que estamos fazendo. Ao fazer isso é um encantamento. Nós amarramos a língua do pregador, e ele automaticamente esquece toda a mensagem que ele tinha preparado, e começa a contar a pessoas histórias de Deus que não edificam. O diabo disse-nos que devemos fazer isso para que os cristãos sejam fracos, porque se eles não escutam a palavra de Deus, eles serão enfraquecidos na fé, de acordo com o que é dito em Romanos 10:17. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir,
e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, quando nós conseguimos desviar a língua do pregador, ele começa a falar absurdos, tais como: eu estava no sul, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ok, se você estivesse no sul, se você fez isso ou aquilo, como pode edificar a igreja? Isso não interessa se você esteve no sul, é sua problema. Se você fez isso ou aquilo, é o seu problema. Você precisa pregar a palavra de Deus, pois é a palavra que é oferecida, que salva e cura. Essa é a razão pela qual Jesus nos disse em João 8:32, então, sabereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso é a verdade, é a palavra de Deus. Segunda tarefa, tivemos que manter os filhos de Deus na pobreza, e empurrá-los a estar sob a praga, pobreza. Quanto à pobreza, foi necessário criar apatia no momento da oferta. Há algumas pessoas, ao oferecer, eles vêm e começam a sentir-se aborrecidos. Isso é o diabo. Feiticeiros são os que causam isso. Para evitar cair na armadilha de Satanás, deve saber como dar a Deus, porque a Bíblia diz em Gênesis 49:25, pelo Deus de seu Pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso, que o abençoa, com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade e da fartura. Todo trabalho o Senhor que abençoa. O diabo disse: nós, seus filhos de Deus, dar as suas ofertas, não só eles vão quebrar a pobreza, mas também irá recuperar todos, que já está bloqueado. A oferta é eficiente. E para empurrar as pessoas a estar sob a maldição, o diabo disse-nos para fazer as pessoas dar ofertas que não honram a Deus. A Bíblia diz em Malaquias 1:14, maldita é a fraude que tem um macho aceitável no seu rebanho e promete dar-lhe, mas depois sacrifica um animal defeituoso ao Senhor. Você tem, por exemplo, 5.000 francos no bolso, na oferta, você dá 200 a Deus. Quando você dá a oferta, o problema não é de se levantar e ir para a cesta da oferta. O problema é saber o que você vai colocar na oferta. Terceira tarefa, nós tivemos que bloquear os projetos da igreja. Nós tínhamos feiticeiros poderosos que foram convidados a se infiltrar no grupo do líderes. Então, quando você vê as pessoas na igreja que lutam por um título na igreja, saiba que você está lidando com feiticeiros. A exaltação vem de Deus, uma vez que a igreja de Deus devem esperar até que o próprio Deus nomeá-lo uma posição na igreja. Mas quando você vê as pessoas que estão lutando por uma posição mais elevada, saiba que você está lidando com feiticeiros. Esses agentes de Satanás, uma vez que detêm essas posições estratégicas, eles são autorizados a participar em todas as importantes reuniões dos projetos da igreja. E à noite, eles se juntaram a nós para nos dar o relatório de tudo que foi planejado como projetos e, a partir disso, nós enviaríamos demônios para empurrar as pessoas para não darem. Para a igreja parar de funcionar, a igreja precisa de dinheiro, amado. Isso é o que nós estávamos fazendo. Nós impedíamos as pessoas de dar, e por isso todos projetos estavam falhando. Como reconhecer feiticeiros na igreja? Reconhecer feiticeiros em igrejas. Tudo que você tem a fazer é observar as pessoas inquietas, as pessoas que não querem ser calmas, e só querem ir e voltar. Se você conhece essas pessoas, saiba que você está lidando com feiticeiros. Quando chegamos em igrejas antes do serviço, uma começa com intercessão, e é um calor intenso. Não poderíamos entrar com feitiços. Por isso, saímos para fora, e em algum momento, nós começaríamos com as feitiçarias e começamos a operar na igreja. Quando você vê pessoas que gostam de rir e voltar sem qualquer boa razão, saiba que você está lidando com feiticeiros. Se o homem de Deus que prega, e é poderoso, se ele está andando no temor de Deus, não seríamos capazes de amarrar sua língua. E que era impossível amarrar sua língua,
que poderíamos enviar os espíritos de sonolência na multidão. É por isso que você vê algumas pessoas começarem a cochilar apenas no tempo da pregação. Ou poderíamos começar a fazer mística, injeções ou mordidas em crianças. É por isso que você vê crianças que choram, de qualquer forma na igreja, tudo a fim de criar distração. E quando há distração, as pessoas não podem ouvir a palavra que está sendo pregada. Isso é o que estávamos fazendo nas igrejas e que é o que os feiticeiros continuam fazendo nas igrejas até hoje. A nossa luta não é carnal, mas espiritual. Você deve saber que os feiticeiros também têm direito à salvação, porque Deus deixou sua glória no céu, a fim para buscar e salvar aqueles que estão perdidos. Então feiticeiros são também candidatos para a salvação. A nossa luta é contra a bruxaria. Lugar de feiticeiros reunião. Enquanto eu era feiticeiro, eu tinha sido tão promovido que tive a autorização para participar em todas as reuniões de todos os feiticeiros da África. Onde é que nós usamos para reuniões? Quando você vê o mapa da África, você vê que a África é um continente que tem dois grandes desertos. Norte no Maghreb, temos o deserto do Saara. E sul, há o deserto de Kalari. O deserto de Kalari é o departamento geral de todos os feiticeiros da África. Quando íamos lá, havia um demônio de alto escalão chamado de Hindu, Sankara, que foi responsável de tomar relatórios de todas as nossas reuniões, para passá-los para o Lúcifer. A organização dos feiticeiros. Na primeira posição, temos os presidentes e rainhas que dão instruções em bruxaria. Eles se sentam em cadeiras feitas com ossos de humanos. Quando se come, usa os ossos restantes para fazer cadeiras onde presidentes e rainhas devem sentar. Na segunda posição, temos os feiticeiros supremos. Eu gostaria de enfatizar esse ponto. Feiticeiros supremos é a principal hierarquia entre feiticeiros. Em qualquer bairro existe um chefe de feiticeiros, mesmo no seu bairro, há um chefe de todos os feiticeiros do bairro. Assim, ele é um que se chama o feiticeiro supremo. E é ele que tem o direito de ir para o departamento onde transmitir o relatório de seu inteiro bairro. E o chefe bairro não trabalha sozinho. Ele trabalha com o chefe avenida e o chefe de rua. Em toda avenida de cada rua, há um chefe de avenida ou um chefe de rua. A missão do chefe é reunir informações na avenida. Aqui está como eles procedem. Eles trabalham no bairro. Eles cumprimentam você. E até mesmo, eles falam contigo. E já que você gosta de falar muito, você começar a dar informações de sua vida. Então, quando você está com ele, você começa a dar-lhe todas as informações sobre a sua família, contando sobre sua vida e de sua família. Sobre todas essas informações, ele sabe o estado espiritual em que a pessoa se encontra. Você é o único que lhe dá suas informações. E por sua vez, ele dará o relatório ao chefe de bairro. Ele irá passar a informação ao que existe aquele problema naquela casa. Então eles usam todas as informações que você deu-lhes para bloquear o seu projetos. Se um casamento está à vista, eles vão bloqueá-lo. Eles vão ter um feiticeiro de sua família e confiar-lhe a tarefa, seja o seu trabalho, sua saúde, o seu negócio. Você vai perceber que você trabalha muito, mas não ganha nada, enquanto os feiticeiros que não trabalham beneficiam-se de seu trabalho. A Bíblia não disse que o trabalhador merece o seu salário, e quando trabalhamos devemos nos beneficiar dele. Posso assegurar-vos que, se você vive uma vida de oração constante, feiticeiros não serão mais capazes de brincar com suas bênçãos. E quando eles fazerem isso a um bairro, eles bloqueiam muitas coisas. Eles estabelecem leis que irão reger a área. Isso é, por isso que você vai ver que em algumas áreas, as pessoas não se casam. Normalmente, há também áreas onde as pessoas não completam os seus estudos. Mas nós, que somos filhos de Deus,
Oramos e estas feitiçarias serão canceladas em nome de Jesus. Continuando sobre o tema de feiticeiros supremos, quando queríamos ir para o mundo das trevas, era utilizado um apito chamada. E quando nós assobiamos, todos os feiticeiros inconscientes vinham se juntar a nós. Em seguida, se transformavam em cavalos e em seguida usou-os como os meios de transporte para ir para o mundo das trevas. Essa é a razão pela qual algumas pessoas acordam com dor na coluna ou nas costas, porque, à noite, alguém usou-os como meio de transporte. Isso é o que nós costumávamos fazer, por exemplo, quando nós organizamos festas para desfrutar a nós mesmos e se divertir nesse mundo. Levamos cabeças de pessoas, e essas cabeças se tornaram nossas bolas. É por isso que existem pessoas que acordam com dores de cabeça. Mais uma vez, durante os nossos momentos de celebração, tocávamos bateria. E as barrigas de feiticeiros inconscientes são o que nós usamos como tambores. Portanto, não se surpreendam ao ver as pessoas que vão para a cama com boa saúde, mas despertar com dor abdominal. É só porque alguém usou sua barrigas à noite como tambores. Também tomamos as pernas de pessoas e os usaremos como guitarras. Por isso que você vai ver algumas pessoas com feridas incuráveis. Tu também tem algumas pessoas com problemas ou dores nas pernas. É simplesmente devido ao fato de que alguém usou suas pernas à noite como guitarras. Nós também poderíamos levar uma pessoa e dormir com ele ou com ela. E nesse momento, essa pessoa veria a si mesma em seus sonhos ter relações sexuais. Você acha que foi realmente um sonho? Não, amada, não é um sonho. Se tal coisa acontecer com você, saiba que os feiticeiros são responsáveis por isso. Com outras pessoas, comemos carne humana. Quando você se vê uma alimentação no sonho, você pensa que é normal. Você acha que é apenas um sonho. Amada, eu gostaria de dizer que é realidade. É o trabalho de feiticeiros. Continua na parte 7.